anteriormente. E nós vamos ver essa semana a eletrização por indução, tá? E eu vou explicar bem detalhadamente essa eletrização por indução. Vou passar também um vídeo de um experimentozinho e explicar como que acontece o processo todo. Depois dar um adendo para mostrar o que acontece nos dielétricos, nos isolantes, tá? Que eles não podem ser eletrizados por indução, mas existe uma coisinha que acontece neles chamado polarização de um dielétrico, tá? Para vocês prestarem atenção caso caia. E aí eu passo o vídeo para a gente fechar a aula e aí depois vocês vão fazer exercício disso aí na apostila, tá bom? Vamos começar então? Aqui, ó. Então, para começo de conversa, a eletrização por indução, ela é a junção da indução eletrostática, que eu vou explicar aqui embaixo, e do aterramento, que eu vou explicar aqui desse lado de cá. Tá? Indução eletrostática é um processo que acontece somente em condutores. Então, eu preciso de um material condutor para que eu veja esse processo de indução eletrostática acontecer. O que acontece? Num condutor, as cargas elas têm... Peraí. Beber uma aguinha aqui que está dando um certo pigarro. No condutor, né, as cargas elas ficam igualmente espaçadas. A distribuição normal de cargas no condutor é carga positiva perto de carga negativa, carga positiva perto de carga negativa e assim por diante. Em qualquer lugar de um condutor que você olhar na superfície dele, você não vai notar uma carga líquida, uma carga total. A carga de um condutor, se você não tiver feito nada com ele, né, de qualquer material, ela é zero. Significa que em qualquer lugar que você olhar, você vai ter a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Aqui eu coloquei 9 cargas positivas e 9 negativas. É só para desenhar, né? Mas a gente sabe que existem milhões de cargas positivas e negativas, certo? Só um segundo aqui. Eu recebi uma ligação aqui, deixa eu só avisar a pessoa que eu estou dando aula. Pronto. Então vamos continuar. Se você não fizer nada, o cara está neutro, tá? Então aqui a gente tem a mesma distribuição de cargas positivas e negativas, carga total dele é zero. Lembrando que as cargas positivas elas são os prótons, e próton não se move. Então o próton está preso no núcleo, ele não sai do lugar, tá? O que acontece quando eu aproximo um objeto eletrizado? A gente chama esse objeto eletrizado de indutor, porque ele vai induzir alguma coisa a acontecer aqui nesse condutor. Tá vendo que eu não desenhei os elétrons aqui embaixo? Por quê? Ao aproximar o indutor com carga negativa... por que ele tem carga negativa? Porque eu escolhi, poderia ser carga positiva também. Tá? Depois a gente faz um com carga positiva. Tá? Mas o que interessa é que esse objeto foi eletrizado de alguma forma. Pode ser por atrito, você atritou ele com alguma coisa, pode ser por contato, se chegou um corpo negativo e encostou nele, os dois ficaram negativos, mas ele está negativo. Ao aproximar esse indutor negativo do meu condutor, aqueles elétrons que estavam anteriormente igualmente distribuídos em cima da superfície do condutor, eles vão ser empurrados para longe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu desenhar a mesma quantidade. Então, eles estavam igualmente distribuídos. Ao aproximar um indutor negativo, eles foram empurrados para o outro lado, certo? Por que eles foram empurrados? Porque carga negativa repele a negativa. Por que os prótons não foram atraídos para perto do indutor? Porque próton é fixo, não se move. Tá vendo? O que acontece com a parte de cá desse condutor? Na parte direita do condutor, que vocês estão observando, vai haver um excesso de cargas negativas. Tá vendo? Eu tenho 9 cargas negativas e 3 positivas somente. Na realidade, seriam 1 zilhão de cargas negativas e 1 zilhão menos 1, menos 10 mil, sei lá, de cargas positivas, um pouquinho menos. Então, acaba que o total das cargas aqui nessa face da direita, dessa bolinha que eu desenhei, ela está com excesso de cargas negativas e o lado de cá está com falta de cargas negativas. Eu induzi
essa movimentação de cargas, esse processo de movimentação de cargas é a tal indução eletrostática. Então, o que os livros trazem? Os livros trazem uma figura, vou salvar essa aqui, tá? E vou abrir outra aqui, mas tá tudo salvo, depois vai tudo para vocês lá no Classroom de vocês. O que os livros trazem? Os livros desenham uma coisinha assim, ó, faz assim, né? Aqui, uma bolinha, aí coloca assim, negativo, aí desenha assim, negativo aqui, positivo aqui. O aluno, ele fala assim, ah, tá, então os prótons vieram para cá e os elétrons vieram para cá. Não é isso, né, gente? Os elétrons foram repelidos para o lado direito, criando uma face dessa bolinha com excesso de cargas negativas, e os prótons que estavam aqui ficaram aqui. Só que eles perderam aqueles elétrons que antes estavam junto deles, deixando um polo, um lado dessa esfera positivo e outro lado negativo. Esse lado é negativo porque ele tem excesso de elétrons. Esse lado aqui é positivo porque ele tem falta de elétrons. Se eu aproximasse o indutor positivo, o que ia acontecer? Os elétrons iam ser atraídos para o lado esquerdo, para próximo do positivo, e os prótons iam ficar paradões do lado de cá. Eu só inverter essa polaridade, tá? O indutor, ele faz com que haja uma movimentação de cargas elétricas, tá vendo? Então, os elétrons eles podem ser repelidos para o lado oposto, quando o indutor é negativo, ou atraídos para o lado mais próximo, se o indutor fosse positivo. Essa movimentação de cargas acontece só na superfície de um condutor. O que vai acontecer com isso aqui? Bom, como o lado de cá ele está com excesso de cargas negativas, então ele ficou mais negativo. E o lado de cá está com falta de cargas negativas, ele ficou total positivo, né? Olha só, corpo positivo não atrai corpo negativo? Atrai. Então vai aparecer uma força de atração entre esse indutor aqui e o lado positivo da esferinha. Ah, mas olha só, negativo repele negativo também. Só que está mais longe. Então, a força de repulsão aqui, ó, é menor do que a força de atração. Vale lembrar, gente, que a única coisa que eu fiz aqui foi separar as cargas, né? Eu joguei os negativos para um lado e o positivo do outro. O processo de indução eletrostática não é um processo de eletrização. A carga da minha esferinha continua zero. Quando eu olho nela como um todo, a carga líquida, quando eu olho ela toda, a carga continua zero. Tá? Agora, eu separei as cargas, eu movimentei as cargas para um lado ou para o outro com o processo de indução eletrostática. Tá? E como a força de atração ela é maior do que a força de repulsão, vai haver uma força total de atração entre um corpo neutro e um corpo carregado. Olha que bacana. Um corpo neutro, ele pode ser atraído por um corpo carregado pelo processo de indução eletrostática. É bacana demais. A atração ela acontece então entre cargas opostas e ela acontece também entre um corpo eletrizado e um corpo condutor neutro, tá? Por indução eletrostática. Essa separação de cargas, ela acontece na superfície de um indutor. Nós vamos ver que depois isso acontece também num dielétrico, mas o processo é um pouquinho diferente. Existe um indutor natural? O Gabriel está perguntando. Como assim, Gabriel, um indutor natural? Algo que seja naturalmente carregado, assim? Ou algo que na natureza que tenha essa indução eletrostática? Não, tudo na natureza, se você não fizer nada com ele, a carga líquida é zero. Tá? Então, os raios, eles são um exemplo de indução eletrostática. O que acontece nos raios? Quer ver? Ó? Imagina a nuvem aqui. E aqui está o solo. Tá? Na maioria das nuvens, a carga negativa
deixa eu explicar, né, como é que acontece isso, antes de eu jogar o negócio assim. A moléculazinha de água, quando ela evapora, ela passa para o estado de vapor e ela começa a subir na atmosfera, o atrito dela com o ar da atmosfera vai eletrizando ela. Tá? Então, dentro da nuvem também acontece essa movimentação, correntes de convecção e tal. Então, na maioria das vezes, as nuvens elas têm uma certa polarização e acontece vou dar um exemplo aqui, de cargas, as partículas positivas ficarem na superfície da nuvem e as partículas, na parte de cima, não na superfície, tá? E as partículas negativas ficarem na parte de baixo. As nuvens podem ter uma polarização, assim, um polo positivo na parte de cima e um polo negativo na parte de baixo. Então, essa parte de baixo da nuvem funciona como se fosse um indutor para o solo. Repele os elétrons do solo para baixo, olha que bacana, mantendo partículas positivas na parte de cima do solo. Isso cria um certo campo elétrico aqui no meio e pode ocasionar uma descarga elétrica da nuvem para o solo, ou quando é o contrário, do solo para a nuvem. Então pode causar aqui um raio, por exemplo. Isso, a gente não encosta, Larissa. A Larissa perguntou assim, no caso do indutor, ele só aproxima do corpo? Isso mesmo. A gente não vai encostar o indutor. A gente não vai encostar um indutor no corpo. É só uma aproximação, tá bom? Então, o primeiro processo que eu preciso é a indução eletrostática para fazer essa movimentação de cargas, de um lado para o outro, tá bom? Só os elétrons que se movimentam. Prótons ficam parados. E o outro processo que eu preciso é o aterramento. Então, vamos ler aqui. Todo corpo carregado, quando aterrado, ficará neutro. Aterrar um corpo é ligar ele à Terra, ou encostar ele em um corpo muito maior do que ele. Por exemplo, se essa caneta aqui tivesse eletrizada e eu, com a minha mão, encostasse nela, eu estaria aterrando ela, porque meu corpo é muito maior que essa caneta. Tá? O fio terra é simplesmente um fio que liga um corpo ao solo. O planeta é muito maior do que qualquer corpo, e aí o planeta vai neutralizar esse corpo. Como que funciona isso? Imagina que esse corpo da esquerda ele esteja carregado positivamente, ou seja, eu fiz algum processo nele no qual ele perdeu elétrons e ficou carregado positivamente. E esse corpo aqui da direita está com excesso de elétrons. Pode ser que eu atritei o corpo da esquerda com o corpo da direita, um ganhou, o outro perdeu elétrons, um ficou positivo, o outro ficou negativo, beleza? Se eu aterrar esse corpo da esquerda, o início então do meu aterramento, o aterramento você vai desenhar assim, ó, 3 tracinhos. Significa que eu liguei esse corpo à Terra ou liguei esse corpo num corpo muito maior do que ele. Ou, vamos supor que eu aterre o corpo da direita aqui. Ó, 3 tracinhos, um menor do que o outro, tá? Isso aqui é um fio terra, isso aqui é um fio terra também, significa que eu estou aterrando o corpo. No caso de um corpo positivo, para eu neutralizar esse corpo, porque todo corpo aterrado ficará neutro, para eu neutralizar um corpo positivo, o que precisa acontecer? Esse corpo precisa ganhar elétrons. Então, quando eu aterro um corpo positivo, o corpo recebe elétrons, o símbolo de elétrons é menos, ele recebe elétrons até que a carga final desse corpo seja zero. Então, um corpo carregado positivamente, quando aterrado, ele fica neutro, ele recebe elétrons até ficar neutro. Aí eu posso desaterrar esse corpo, posso desligar o fio terra. Um corpo negativo, quando ele é aterrado, ele vai perder elétrons, porque ele tem excesso de elétrons, né? Ele vai perder elétrons até terminar neutro. Então, no final de todo o processo de aterramento, o corpo termina neutro. Tá? A ideia, então, do fio terra, a ideia, por exemplo, do terceiro pino da tomada, é aterrar um corpo, é evitar que aquele corpo adquira carga e cause uma descarga elétrica, por exemplo. Tá? Então, o fio terra, que é o terceiro pino da tomada, né, aquele do meio, tá? Ele serve só para pegar toda a carga que aquele corpo acumular de maneira
por oscilação da rede elétrica, pela uma descarga elétrica, alguma coisa acontecer ali, isso vai para o solo. Outro exemplo de um fio terra, por exemplo, é o para-raio. Quer ver? Ó? O que é o para-raio? O Henrique deve ver meus desenhos e deve ficar puto, né? Porque o Henrique é desenhista, né, Henrique? Eu desenho pra caramba também, então... Tá melhorando, né, Henrique? Ó, no alto do prédio, a gente tem um para-raio, que é um objeto de metal pontiagudo. Se não me engano, foi inventado por Benjamin Franklin. E essa haste metálica, ela é ligada, existe um fio que passa por fora do prédio. Quando a gente sair da quarentena, vocês vão lá na cantina do Alfa, vão olhar para fora do prédio, que o prédio do Alfa, ele tem um fio metálico grossão que desce direto lá no solo, e isso aqui é o aterramento do prédio. Ó. Caso aconteça um raio nas proximidades do prédio do Alfa, aqui ó, Alfa. O raio, o Benjamin Franklin descobriu que os raios são atraídos por pontas. Então a descarga elétrica ela vai acontecer no fio terra e vai ser direcionada para onde? Lá para o solo. O prédio do Alfa é aterrado. Dessa forma, quem está aqui dentro está tranquilo, está de boa. E não vai sofrer, não vai tomar choque nenhum, porque os raios vão ser atraídos todos para o para-raio. Entenderam? Então, esse é o funcionamento de um para-raio, por exemplo. Vamos juntar tudo. Vamos juntar a indução eletrostática com o aterramento e com a terceira etapa, que é a finalização. Eu desenhei como se fossem duas histórias em quadrinhos. Do lado de cá é um corpo neutro, um condutor neutro. Vamos escrever aqui que ele é condutor, né? Ó. E do lado de cá também é um condutor. Esse condutor ele está preso ao solo por uma haste isolante, tá? Então, a esfera é metálica, por exemplo, e essa haste aqui ela é isolante, beleza? Então, do lado de cá, eu vou eletrizar esse corpo usando um indutor positivo. Tudo que eu for fazer do lado de cá, eu vou fazer com o indutor positivo. Tá? Então, eu vou ter um corpo carregado positivamente aqui, induzindo esse corpo de cá. Então, eu vou desenhar isso 3 vezes aqui. Espera aí só um pouquinho que deu um bug. Agora sim. Ó. Vou colocar isso aqui 3 vezes. E eu vou ter que manter esse indutor próximo aqui o tempo todo. Do lado de lá, eu vou fazer o processo com o indutor carregado negativamente. Tá bom? Então, aqui vai ser o meu indutor carregado negativamente. É um objeto que eu eletrizei de alguma forma, de maneira a ele ficar eletrizado negativamente e eu não vou encostar ele no corpo. Então, tá aqui. Vou deixar ele próximo o tempo todo. Então, aqui do lado de cá, meu indutor é positivo, do lado de cá, meu indutor é negativo. Ao chegar, um corpo é neutro e ele é um condutor. Ao chegar um corpo positivo perto de um condutor, eu induzo eletrostaticamente ele. Eu faço acontecer uma separação de cargas ali. Qual é essa separação? Cargas positivas vão ficar paradas, porém as cargas negativas aqui na superfície vão ser atraídas para próximo desse indutor, certo? Então, ó, o lado de cá ele vai ser um polo negativo e o lado de cá vai ser um polo positivo. Lembrando que o positivo ele não andou. Ele estava ali, ele perdeu os elétrons para o outro lado, esse lado ficou negativo por excesso de elétrons, esse lado ficou positivo por falta de elétrons. Do lado de cá, quando eu chego um indutor negativo, a gente expulsa os elétrons para o outro lado, por repulsão, e os prótons, que não podem se mover, perdem os elétrons para o lado direito da esfera, deixando o lado esquerdo um polo positivo e o lado direito um polo negativo.
essa é a indução eletrostática de um indutor positivo, essa é a indução eletrostática de um indutor negativo, ok? Segunda etapa, já fiz a indução, então esse corpo de cá está polarizado assim, né? Existe uma indução eletrostática assim. Do lado de cá, pelo indutor ser de sinal contrário, a indução eletrostática é ao contrário, ok? O que eu faço? Eu vou aterrar esse sistema. Eu vou pegar isso aqui e ligar no chão. Então, a segunda etapa é o nosso aterramento. Vou ligar isso aqui no solo. Ao aterrar o lado oposto aqui, tá vendo? Aqui, ó, eu estou aterrando e o fio terra vai achar que esse corpo ele está positivo. Quando eu ligar essa face oposta aqui da esferinha, o fio terra vai achar que ele está ligado em um corpo negativo. Isso a gente está enganando o aterramento. O indutor que está aqui desse lado, vamos escrever para a gente não esquecer as terminologias. Esse é o indutor, esse aqui é o indutor. O indutor que está aqui próximo está fazendo essa indução eletrostática no induzido, que é aquela esferinha, tá? Proporcionando a separação de cargas e vai fazer com que, nesse caso aqui, como o fio terra está ligado no corpo que ele acha que é positivo, ele vai fornecer elétrons para esse corpo. Porque como que um corpo positivo é neutralizado? Recebendo elétrons. Aqui, o fio terra vai puxar esse excesso de elétrons dessa face, para tentar neutralizar essa face, que ele acha que o corpo é negativo, mas o corpo continua neutro, né, galera? Ó, aqui e aqui, o corpo ainda continua neutro. Quando eu conecto o fio terra que sobe carga ou desce carga, é que eu estou eletrizando aquele corpo. Detalhe, nesse momento, se eu vier aqui e retirar o indutor dali, o que vai acontecer? Se eu retirar o indutor daqui, ó, vamos supor que eu venho aqui, pum, retiro o indutor. O que vocês acham que vai acontecer ali? Venho aqui, ó, e pau. Tudo que eu fiz é desfeito. Os elétrons que subiram, né, por causa da presença do indutor, eles vão descer. Aquela polarização, aquela indução eletrostática que estava acontecendo ali, vai desaparecer. E aí eu perdi tudo que eu fiz até agora. Então eu tenho que deixar um indutor aqui próximo. Eu só posso tirar o indutor de perto na última etapa. Na última etapa, quando eu desfizer o aterramento, então a última etapa, que é a finalização do meu processo, ela tem uma sequência correta. Primeiro, eu vou desfazer o aterramento e em segundo passo, o que eu faço? Retiro o indutor de perto. Então, primeiro eu desfaço o aterramento, depois eu removo o indutor de perto. Tá? Nessa sequência, se eu fizer ao contrário, não funciona. Ao desaterrar o corpo e remover o indutor de perto, aquele corpo vai terminar o processo carregado negativamente. Por quê? Ora, porque ele era neutro e recebeu elétrons. Um corpo neutro que recebe elétrons termina o processo negativo. Do lado de cá, primeira coisa, desfazer o aterramento. Então, primeiro passo, desfazer o aterramento, desconectar o fio terra. Segundo passo, remover o indutor. Se eu fizer nessa sequência, esse corpo que era neutro e perdeu elétrons, vai ficar carregado positivamente. Então, o que a gente pode falar com relação à eletrização por indução? Eletrização por indução é o ciclo completo, o processo completo, as 3 etapas. A indução eletrostática, o aterramento e a finalização. E a finalização você tem que desconectar o fio terra e remover o indutor de perto. O que eu posso falar? O sinal do corpo no final do processo é sempre contrário ao do indutor.
Se o indutor é positivo, o corpo termina o processo negativo. Se o indutor é negativo, o corpo termina o processo positivo. Certo? Quanto de carga? Depende do tamanho dos dois e tal. A única coisa que eu posso falar é sobre os sinais das cargas. Certo? Alguma dúvida aí? Existe uma polarização, porque ali eu criei dois polos no condutor, né? Deixei um lado dele positivo e um lado negativo. Mas quando eu falo de um dielétrico, e dielétrico é o quê? É um sinônimo de isolante. Quando eu falo de um dielétrico, eu também posso polarizar esse dielétrico, mas é de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou pegar aqui o exemplo da água, porque a água está em todo lugar, né? É a molécula mais abundante próximo de nós aqui. A água, a molécula dela, embora ela seja uma molécula neutra, tá? Porque quando você olha a molécula da água, o O ele tem menos 2 de NOx, né? E cada hidrogênio tem mais um, se não me engano. Acho que é isso mesmo. Tá? É exatamente isso. Então, o O tem menos 2 de NOx, o hidrogênio tem mais um cada um, então isso dá o total de 0 de carga, certo? A molécula da água, ela é neutra, tá? Porém, ela não é simétrica. Vocês estão vendo aqui que as cargas elétricas não estão igualmente distribuídas na molécula de água, né? Existe um ângulo aqui entre os dois átomos de hidrogênio, tá? E isso faz com que os elétrons eles fiquem mais próximos do átomo de hidrogênio do que do átomo de oxigênio do que do átomo de hidrogênio. Então, as nuvens eletrônicas elas ficam mais próximas do átomo de oxigênio do que do átomo de hidrogênio. Isso faz com que essa molécula ela seja uma molécula polar. Tá? Como assim? Deixa eu pegar aqui e representar isso ali para vocês. Mas olha só, vou colocar aqui. A molécula de água, aqui vai tampar, mas ela vai ser mais ou menos isso aqui. Ó. As nuvens eletrônicas, elas ficam mais próximas do átomo de oxigênio, que está aqui em cima, tá? E os átomos de hidrogênio, eles ficam com uma carguinha, com um polo positivo próximo da ele. Então, a água é uma molécula que ela é polar. Eu vou representar as moléculas polares dessa forma aqui. Ó. Quando você pega um corpo, um dielétrico, e não tem nada próximo dele, né, ele está neutro, tá? A carga líquida dele é zero, porém as moléculas no interior dele estão totalmente desalinhadas. Cada molécula tem um polo positivo virado para um lado e negativo para o outro, tá vendo? Aqui existe uma coisa aleatória, não existe uma direção preferencial para essas moléculazinhas. Porém, se eu chegar um indutor próximo a essa molécula de água, imagina que isso aqui é uma certa porção de água, cheia de moléculas de água. A hora que eu chego um indutor positivo próximo dessa gota de água, vamos supor que é uma gota de água cheia de molécula lá dentro. Tá? O que vai acontecer? As moléculas elas vão se orientar de uma certa maneira muito específica, olha só. Todas elas vão querer ficar dessa maneira aqui, ó. Com a bundinha dela, o polo negativo dela, virado para o indutor. Por quê? Porque carga positiva atrai a parte negativa da molécula e a parte positiva vai ficar na direção oposta. Cada moléculazinha que eu representei ali em cima vai girar e vai ficar orientada numa direção preferencial. E essa direção preferencial ela é criada pelo indutor que está ali pertinho dela. Então, essa movimentação de moléculas, apesar de não parecer, ela é bem potente. Ela pode fazer um processo que é perceptível. Eu vou mostrar para vocês ali o tanto que isso é perceptível. Tem perguntinha? Essa polarização é tipo a polarização de uma onda? Tem como objetivo consertar a onda, endireitar ela? Não. Aqui não é uma polarização de uma onda. Por que eu chamo isso aqui de polarização de um dielétrico?
Porque cada molécula vai ter um polo para um lado e um polo para o outro. Então, elas estão polarizadas. Se você olhar aqui, ó, dentro de um segmento, um polo negativo está de um lado, um polo positivo está do outro. Na onda, a polarização de uma onda, ela acontece quando você filtra as maneiras de vibrar da onda, né? E aí você está selecionando uma parte para polarizar. Tá? Aqui é uma polarização no sentido de polo positivo e polo negativo. Na onda é outra coisa. Tá bom? Dentro de a interação do indutor com cada moléculazinha vai gerar uma força de atração. Olha só, essa molécula, a parte negativa dela vai ser atraída, essa também. Toda a parte negativa das moléculazinhas vão ser atraídas e as partes positivas repelidas. Porém, como a parte positiva está mais longe, essa repulsão é menor. Ah, mas professor, isso aqui é uma molécula. A carga de uma molécula é mínima. Só que existem quantas moléculas dentro ali da gota de água? Depois faz essa conta para você ver. Quantas moléculas existem em uma gota de água? Para vocês verem que a soma de todas essas atrações em cada molécula gera um fenômeno perceptível, macroscópico. Você consegue fazer com que um corpo carregado, né, atraia um corpo neutro. Essa molécula de água, ela continua neutra, porém, ela vai ser, como um todo, atraída na direção do indutor. Essa polarização de um dielétrico não acontece movimentação de carga, porque um dielétrico, um isolante, não permite essa movimentação. Mas as moléculazinhas, elas vão girar, né? Então, se eu pegar aqui essa molécula aqui, ó, ela poderia estar orientada para o lado, igual ela está aí. Se eu chegar um corpo carregado, ela vai girar. Todas essas moléculazinhas que estavam aqui em cima, elas sofreram uma rotação para se orientar de acordo com a carga do indutor. Se esse indutor fosse negativo, elas iam girar ao contrário, ia continuar tendo a mesma atração. Então, corpo carregado atrai corpo neutro. A atração, ela acontece entre cargas opostas e entre corpo carregado e corpo neutro. A repulsão só acontece quando os dois corpos estão carregados com o mesmo sinal de carga. Ok? Tranquilo? Vou mostrar para vocês agora um videozinho de um experimento que mostra exatamente isso aqui, ó, a polarização das moléculas de água. Ok? Só um segundo aqui que eu vou abrir o vídeo e vou mostrar para vocês. Então, vou mostrar para vocês aí. Neste vídeo utilizaremos canudinhos de refresco, papel toalha, uma bandeja ou reservatório e uma garrafa PET contendo água com uma mangueira ligada a um bico fino de vidro. Iniciamos o experimento posicionando a altura da saída de água, de modo que se forme um filete fino de água com um fluxo laminar. Em seguida, atritamos o canudinho com um papel toalha para gerar troca de cargas entre eles. Dessa forma, o canudinho fica eletrizado ou carregado com cargas estáticas. Aproximando o canudinho eletrizado do filete de água, pode-se observar as forças de atração entre eles, a ponto de fazer com que o fluxo laminar da água se desvie. Esta interação ocorre devido ao campo de forças em torno do canudinho eletrizado, chamado de campo elétrico. Este campo elétrico atua fortemente no filete de água, que é formado por moléculas polares, ou seja, possuem polos elétricos positivo e negativo. Agora, se molharmos o canudinho, veremos que ele será descarregado ou neutralizado, através do contato com o fluxo de água, e assim, deixará de atrair o filete.
Bacana, pessoal? Chique demais, né? Mostra, dá para fazer isso na prática. Se só você pegar, abrir a sua torneira, deixar um filetinho de água caindo, aí você pega um canudinho qualquer, pode ser uma caneta, atrita ela no papel e chega lá próximo que você vai ver essa curvatura do filete de água causada pela atração, pela polarização do dielétrico, que a gente acabou de explicar aqui, né? É chique, né, isso aí, né? Eu acho bacana mostrar esses experimentos simples, né, para o aluno observar. Então, tranquilo, pessoal. Até semana que vem, eu subo essas telas lá pro Classroom de vocês, tá bom? Tchau para vocês, até mais.